meninas, fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o que basicamente vocês precisam, certo? Necessariamente que deve ter tudo, principalmente os pincéis, mas são os pincéis que são necessários para você fazer uma boa maquiagem em alguém ou até em você mesma. Mas muitas vezes, como eu disse a vocês, com apenas um pincel ou uma esponjinha, a gente consegue fazer tudo, tá certo? Então, o que a gente precisa para uma maquiagem? Vamos começar, né? Primeiramente, um tônico, seja ele adstringente ou não, para a gente fazer a asepsia da pele, limpar a pele, tá certo? Depois disso, a gente vai precisar de um creme hidratante, que eu super indico esse aqui, todos os tipos de pele, tá certo? Em seguida, se for dia, um protetor solar. Se for noite, não tem necessidade, porque esses outros produtos já tem um pouco de proteção solar, né? Depois, um prime, para que a maquiagem ela fixe mais na pele, certo? Depois disso, uma boa base. Uma base boa e uma base mais leve, né? Para dia. Essa base aqui para uma maquiagem mais elaborada. E uma base, pode ser essas daqui embaixãozinho, mais leve para dia, tá certo? Um pó, seja ele um pó assim, compacto, ou um pó translúcido, ou um pó, tem um pó também solto, mas o mais básico é você ter um pó assim, certo? Compacto. Um blush, uma paletinha de sombra para pálpebra, uma paletinha de sombra ou pastinha ou lápis para correção de sobrancelha, iluminador, uma paletinha que vem iluminador e vem também contorno, né, para fazer uma maquiagem bem elaborada. A gente consegue comprar eles tanto assim, já o contorno junto com o iluminador, como a gente também consegue comprar eles separados, né? Depois disso, a gente vai precisar de quê? Um delineador, seja ele assim, né, líquido, ou em creme, ou em lápis, pra gente fazer um delineado, seja gatinho, seja um delineado só rente ao olho, batom, lápis de olho, uma esponjinha que serve tanto para aplicar a base, como serve também para fazer pequenos acabamentos. E a gente precisa também de pincéis, né? Um pincel para pó, um pincel para blanche, um pincel para fazer a base, preparar a pele, um pincel língua de gato que serve tanto para aplicar a base, fazer pequenas correções em alguns cantinhos, como também serve para aplicar o primer, aplicar o creme, um pincel vassourinha que serve muito para iluminador, um pincel fofinho para a gente esfumar a sombra no olho, um pincel para a gente aplicar a sombra, principalmente na pálpebra inferior rente ao olho, um pincel para fazer contorno de sobrancelha, na parte de correção com corretivo, um pincel mais pequenininho para correção de sobrancelha e algum detalhe delineado, uma escovinha para pentear a sobrancelha. Esses são os pincéis que a gente precisa, tá certo? Mas necessariamente não é obrigado ter todos, mas tendo esses você já faz qualquer maquiagem. Você vai ter que ter também um fixador para maquiagem, para finalizar, e nunca se esquecer de um bom demaquilante para tirar maquiagem, certo? Também você tem que ter, muito necessário também, que eu esqueci de falar, um corretivo para fazer tanto a iluminação da pele, como corrigir algumas falhinhas da pele, tá certo? Então, esse kitzinho aqui é o kit básico que todas nós precisamos ter para realizar uma maquiagem, seja na gente, seja em outra pessoa, tá certo?